vocês, pessoal. Olha só. Esse é meu amigo Wagner Werther, meu querido Vaguinho. Wagner, ele é bolsonarista ferrenho e fez um vídeo, né, agora em junho de 2020, né, falando do governo federal e da esquerda. Então a gente vai responder o vídeo com todo respeito, tá, Vaguinho? Todo carinho, tá? E com a gente aqui temos o nosso Alex André, que rapaziada, beleza? Fechado com o Bolsonaro, hein? Tamo junto com o bolsonarista, que vai estar aqui junto com a gente comentando o vídeo. Então fala aí, meu camarada. Eu tô vendo muita gente bacana, gente de família, gente que votou no Bolsonaro, né, em 2018, acreditando na ruptura daquela corrupção toda, daquela brincadeira, daquela sacanagem toda. Eu vou usar a expressão sacanagem mesmo, né? Então, Vaguinho, essa turma que votou no Bolsonaro esperando a ruptura, não toma lá da cá, e com a corrupção nessa altura do campeonato, estão decepcionados. Estou decepcionado aqui, cara. De onde você está tirando isso, cara? Ninguém decepcionado. Que fechamento, gente. Então tá bom. Disso. Então, vamos lá. Daquelas propostas ridículas, absurdas, das agendas da esquerda, né, a ideologia de gênero para as escolas, para as crianças, a Então, Wagner, a ideologia de gênero, a gente precisa entender que ela não tem nada a ver com marxismo, com socialismo, nem com esquerdismo, até porque ela vem de uma corrente da sociologia americana. Uma discussão de gênero não tem nada a ver com marxismo, homem, estuda. Isso é sociologia americana das últimas 3 décadas que não tem sequer uma tradição. É uma porcaria, inclusive, a sociologia americana, que chegou aqui ao Brasil. Então não tem nada a ver com o comunismo, até porque agora que a Rússia está discutindo a liberdade dos homossexuais. Entendeu? Então, mais uma prova de que esse tipo de comunismo jamais seria implantado pela esquerda. Ah, tá. Mas tem a porra do kit gay, né, meu filho? Cara, olha só, se você tem um sócio, né, teu melhor amigo, aí você descobre que ele está te roubando ali na tua firma. Esse cara é teu amigo, ele está fingindo, está mentindo para você acreditar nele. Foda, né? Entendeu? Então, fake news é isso, cara. A pessoa que usa fake news para você acreditar nela, ela não é tua amiga. Entendeu? Você está acreditando nela através de uma mentira. Mas se você não sabe o que é fake news, a pessoa está te fazendo de otário. E se você sabe, está repassando, aí, meu filho, é um desvio de caráter, entendeu? Não tem pra onde correr. Então, meu amigo, essa galera que é muito ligada em céu e inferno tem que se ligar, que o pai da mentira é o diabo. Tem que se ligar de uma vez por todas, com a madeira de piroca. Kit gay, ideologia de gênero, faz parte de estratégia de convencimento, entendeu? Para enganar e fazer de otário pessoas como Fake você. news. Pô, meu irmão, fake news é que o kit gay é fake news, bicho. Essa porra que é fake news. Um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Primeiro que esse livro nunca foi direcionado ao público de 4, 5, 6 anos, até porque a idade dele é de 11 a 15 anos, pré-adolescentes e adolescentes. Segundo, que o foco do livro não tem nada a ver com homossexualismo, passa longe. Eu não vi nada relacionado aqui à homossexualidade, pelo contrário, o livro é um livro heteronormativo, então fica até estranho você classificar o livro como kit gay, né? Mas para que faz sexo com criança? Para que essa verdade? Porque a gente precisa estar conversando isso, trazendo essas pautas, né, para o debate. Mas para que tocar nesse assunto, cara? Porque tem pessoas que são assim, meu querido. Tem pessoas que a gente precisa aceitar elas do jeito que elas são, não do jeito que você gostaria que elas fossem. E outra, não tem ninguém falando de sexo com criança, né? Isso são projetos para educar as crianças em relação à homofobia e em relação à pedofilia, né? E não tem como você abordar esse assunto sem falar de sexo. E isso tem que ser tratado e falado com a maior naturalidade possível, de acordo com cada faixa etária. Tá lendo o quê? Lolita? Eu não mandei ler isso. Eu tô adiantando. E? Como narrado na perspectiva dele, você meio que entende e simpatiza com ele, o que é meio incrível, porque ele é simplesmente um pedófilo. Mas o amor por ela é lindo. Só que isso é pra te enganar, porque é muito errado. Ele é um velho e meio que estupra ela. O que é estupro? Quando uma pessoa, geralmente um homem, força outra pessoa, geralmente uma mulher, a ter relações sexuais. Puxa. Quem tá com fome? Eu! O que é uma relação sexual? Quando um homem enfia o pênis na vagina de uma mulher. Podem procurar um cervo na estrada.
E por que um homem quer botar o pênis na vagina de uma mulher? Porque pode dar prazer aos dois e porque unidos o esperma do homem e o óvulo da mulher podem criar um bebê e continuar a raça humana. Mas é dali que sai xixi. O xixi não vem da vagina, vem pela uretra, que tem uma abertura nos grandes lábios. Mas generalizando sim, é dali que sai o xixi. Um livro basicamente de educação sexual para adolescente. Então não tem nada aqui para criança de 5 anos. O livro não é para criança de 5 anos. Fique esperto, essa parte aqui é importante. É a parte que previne a pedofilia. Uma campanha de sexo preventivo, de anticoncepcional, de uso de camisinha ou outros métodos anticonceptivos em relação ao método do aborto, eu acho que o aborto nem seria uma pauta. Porque no Brasil, quando se fala em educação sexual, as pessoas acham que estão ensinando sexo para as crianças. Não tem nada a ver com ideologia de gênero e com o projeto de gaysificar as crianças, cara. Pelo amor de Deus. Vamos deixar isso claro daqui pra frente pra gente não repetir essa besteira. Beleza? Então vamos lá. A liberação de drogas, o aborto, então as pessoas... Então, agora é verdade realmente que deputados, vereadores e senadores da esquerda normalmente chamam esses assuntos para pauta, né? Tanto o aborto quanto a legalização das drogas. Mas por que eles fazem isso? Em relação às drogas, por exemplo, tem estudos que comprovam que a nossa sociedade ela, seria muito mais saudável, né, com as drogas legalizadas do que mantendo elas, né, na clandestinidade. Então, por exemplo, você tem 2 estudos, um de 2019 e outro de 2010, que dizem o seguinte: a cada ano, aproximadamente 600 pessoas surtam por uso de maconha. O de 2010, que foi um estudo feito durante 4 anos, né, um estudo de 2006 até 2010, ele diz o seguinte: 350 pessoas morrem de overdose pelo uso de cocaína a cada 4 anos. Agora, veja só, a cada ano 25 mil pessoas morrem na guerra ao tráfico de drogas. Isso incluindo policiais, que são pais de família, e inocentes. 5 mil? Caralho, meu irmão, tá vendo? Por isso que meu pai libera essa desgraça, amigo. Exatamente o contrário, cara. Seria muito melhor você trocar esses 25 mil mortos, né, causados pela guerra ao tráfico de drogas por 600 surtados de maconha e 350 overdoses de cocaína a cada 4 anos. E que fosse 1000. Que fosse 1000 surtados, né, de maconha por ano e que fossem 1000 overdoses de cocaína por ano, nem a cada 4 anos. Não seria muito melhor do que 25 mil mortes por ano? Para, você é viciado, traficante, porra, essas porra tudo tem que se f***, meu irmão. Mas então, você acha que essa do Bolsonaro, por exemplo, que por um momento ela esteve envolvida com o tráfico, né, num momento de dificuldade, você acha que a Melissa está presa até agora, ter sido fuzilada? Ela, até a avó dela, há uns 20 e poucos anos, foi condenada por tráfico de drogas, 3 anos de cadeia, cumpriu. Agora é justo levantar isso? É uma senhora que já tem seus problemas, pela idade, faixa de 80 anos, e agora está todo mundo sabendo na vizinhança que ela foi condenada no passado e cumpriu 3 anos de cadeia. Como é que você acha que está a cabeça dela no momento? Qual o ganho jornalístico disso? Falar que a avó da Michele, há 20 e poucos anos, aí foi condenada e cumpriu 3 anos de cadeia por tráfico de drogas. É exatamente isso, a gente tem que estender esse entendimento e até esse sentimento para toda a periferia. Entendeu? Muita gente que se envolve com o tráfico de drogas, às vezes por conta do dinheiro, por causa da grana, nem tem toda a condição de se reabilitar e de voltar para a sociedade como pessoas de bem, como essa senhora, como a sogra do Bolsonaro. Quem ganha com isso? Parece que eles esculachar a minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade para fazer o trabalho social que ela faz, ela está batida, arrasada. Para que isso, porra? E aí, é muito difícil compartilhar da indignação do presidente? Eu concordo com ele plenamente. E a gente precisa pegar esse exemplo e ver que nem todo mundo que se envolve com o comércio de cocaína e maconha nas comunidades fazem parte dos soldados do tráfico, que andam encapuzados, que andam armados. E são essas que vocês têm bastantes aqui? Não, desse AK a gente tem na pista hoje, agora, a gente tem uns 3 desse agora nesse pedaço agora, aqui, ó. Só nesse pedaço? É, uns 3 desse. É. Que tipo de arma é essa? É a Glock. Glock. Posso ver? É rajada? É. Porque Se você apertar aí, sai tudo. 30 de uma vez, rajada. Vai rasgando tudo que tá na frente. Menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal. E impressionam quando aparecem no jornal da banda agora contra com uma Uzi na mão. Parecendo árabes do caos.
absurdo trazer essas pautas para o debate. Muito pelo contrário. O que não se pode fazer é fazer o que o ministro Osmar Terra fez no início do governo, em 2019, engavetar um estudo de anos da Fiocruz, que exatamente chegava à conclusão que algumas drogas, principalmente as mais leves, poderiam, né, já ser legalizadas. Quando você nega uma pesquisa dessa de uma instituição que é uma referência mundial, que é a Fiocruz, e ainda descredencia a Fiocruz dessa maneira, dele não se pode alegar ignorância, que ele não sabe o que é a Fiocruz. É só má fé. Sim. Quer ver uma coisa? Você bebe? Se eu bebo? Claro, porra. Claro. Então, você sabia que o álcool mata 35 mil pessoas por ano? Mas só socialmente, porque os amigos, a gente leva os engradados, cada um leva uma pinga e tal, e eu só lembro no dia seguinte quando eu chego em casa, entendeu? Vai tudo social. É que o governo atual, ele vetou a publicação de uma pesquisa feita pela Fiocruz que mostrava o álcool como um problema muito maior de saúde pública e em quantidades crescentes de incidência relativamente às outras drogas. Então, em relação ao aborto, ele segue a mesma lógica que as drogas. Ele sempre existiu e a gente precisa tomar alguma providência em relação a isso. Não dá pra ignorar. Puta que pariu, meu amigo. Só falta agora você me dizer que você é a favor dessa merda aí de matar a criança ainda na barriga. Calma, amigo. Calma. Sério, eu também sou contra o aborto. Jamais pediria para uma mulher abortar. E exatamente porque eu sou contra o aborto que hoje eu sou a favor da legalização. E as pessoas que são pró-vida também deveriam ser, já que, uma vez que o aborto sendo institucionalizado, ele deverá, né, ter um mínimo de protocolo, seja uma assistência social, seja uma psicóloga. E daí, a partir daí, você pode identificar as mulheres que estão num desespero momentâneo por uma questão financeira, por uma questão de impossibilidade de manter uma criança. E aí você pode oferecer projetos, né, como tinha aqui na Universidade de Rio das Ostras, o projeto Canguru. Então você pode fazer projetos desse tipo, né? Você pode lançar projetos na sua cidade que promovam a empregabilidade de gestantes. Mas eu entendo perfeitamente a visão e o sentimento das pessoas que são contra. Eu também já tive esse sentimento. E eu entendia que, já que se trata de morte de inocentes, né, de fetos, que isso ficasse no submundo, né, e que o Estado combatesse isso. Só que reavaliando e vendo o quanto isso é menos prejudicial para toda a sociedade, isso sendo legalizado, o Estado tomando para si essa responsabilidade, né, até diminuindo o número, né, de abortados, né, então por isso eu fui mudando a minha posição e o meu modo de entender essa necessidade, né, sendo uma escolha da mulher. Então é muito mais fácil você identificar esses problemas para resolvê-los do que o aborto se mantendo na clandestinidade, né, porque você não tem o que fazer, só esperar os casos que derem problemas irem parar no SUS, né, para o governo absorver ainda esse prejuízo, né, em função da ilegalidade do aborto, né, que normalmente sobrecai nos mais pobres, né, porque as mulheres com mais condição, as mulheres mais ricas fazem em lugares com um mínimo de asepsia, né, e segurança. Então, a gente tem essa problemática para resolver. Porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Há sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra 2, 3 mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com Aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso.
Então não é nenhum absurdo trazer essa pauta para o debate, né? Pelo amor de Deus. Deu para entender agora a necessidade de trazer esse assunto para a pauta e por que isso não pode ser ignorado. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. As pessoas que são desse viés, tem as pessoas que não são as pessoas que defendem aquela bandeira, e é um direito daquelas pessoas também, tá? E é um direito de nós, quem é contra, nós sermos contra, tá bom? Agora eu estou vendo muita gente que é contra essas agendas absurdas, tá? Hoje, jogando pedra no Bolsonaro por causa das coisas que ele fala. O Bolsonaro fala, ele se expressa mal? Sim, ele se expressa mal até porque ele fala a verdade, né? E a verdade dói, e a verdade machuca. Não, nada a ver, irmão. A gente não pode confundir, né, o estilo sincerão, né, de mandar na lata, que realmente o presidente ele tem esse estilo mesmo, né, que ele nem processa, né? Ele pensou, ele sai falando, né? E que às vezes é engraçado. Enfim, a gente não pode confundir isso com as declarações que deve ser o motivo, né, das pessoas estarem realmente se indignando. Vírus é igual uma chuva, vem, você vai se molhar. Você não vai morrer afogado, tá? Em alguns casos, lamentavelmente, haverá afogamento. É aquelas pessoas que não é porque tem mais de 60 anos, é porque tem um problema a mais. Mais de 300 mortes. Quantas mortes você acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Gente, mais uma coisa. Não sou coveiro. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Por exemplo, Golden Shower. Bolsonaro 프라질 대통령이 No me siento cómodo mostrando esto. vídeo de conteúdo pornográfico. One man urinating on another man. But honestly, a more likely reason for Bolsonaro tweeting that video was probably just a desperate attempt to change the conversation in Brazil. Trabalho com pornografia já há uns tantos anos. O nosso público era exclusivo ali, 150 pessoas que estavam naquele bloco de carnaval LGBT. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Eu, em 2019, nós vamos desmarcar a Raposa Serra do Sol, vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros. Pois é, na verdade, ele nunca escondeu o que ele pensava, né? Vai nessa onda que ele quer. O Brasil sofreu por décadas, por quê? Porque ficava batendo palma, acreditando, babando, político que falava bonitinho, político que fala com a voz macia, político, e isso a gente não pode falar de Dilma e Lula, né? Porque o Lula falou mulher do grelo duro, todo mundo bateu palma. A Dilma era uma anta falando, né? Até que tem meme dela aí se eternizando. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Ontem o presidente chegou a incentivar as pessoas a invadirem hospitais com câmeras para conferir se os leitos estão ocupados. O presidente incentivou as pessoas a cometerem um crime. É disso que se trata. Não tem outra palavra para definir o que Bolsonaro fez ontem. Ele está incentivando as pessoas a invadirem, enquanto ele não colocou o pé num hospital de maneira institucional como presidente para conferir como é que anda a situação dos hospitais do Brasil. Ele já andou de jet ski, ele já fez churrasco, ele galopou a cavalo, ele não visitou um único hospital desde que essa crise começou, e agora ele está incentivando as pessoas a colocarem as suas vidas e as vidas dos outros em risco ao invadirem hospitais com câmeras. Imagina o cara entrando numa UTI. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Bom, em relação ao grelo duro do Lula, eu acho besteira comentar isso, porque é um jargão que se usa no Nordeste para definir as mulheres porretas. Ele estava falando das mulheres da esquerda, então não era nenhum xingamento, né? Em relação a Dilma, né, muitas falácias da Dilma são confusas, mas a gente tem que lembrar agora que a Europa saudou a mandioca como um dos alimentos mais importantes do mundo, né? E tem países estocando vento, né, para usar como energia, tá bom? Então fica a dica. Então, voltando aqui. Agora, João Dória, João Moeiro, esses caras falam maciozinho e vocês, né, fala macio, fala bonito, são inteligentes, né, socialistas fabianos. O socialismo fabiano, fabianismo ou sociedade fabiana
é um movimento político e ideológico de caráter democrático, socialista, reformista e não marxista, criado na Inglaterra no ano de 1883 por um grupo de intelectuais. A Sociedade Fabiana é uma associação privada que afirma contribuir para a reconstrução da sociedade de acordo com as mais altas possibilidades morais. Ora, Vaguinho, quem nos dera se o PSDB, se o Partido Novo, se o MBL, se o Dória e toda essa direita brasileira fossem socialistas fabianos. A gente estaria muito bem representado pela direita brasileira, já que a Sociedade Fabiana pregava o bem-estar social, né, como uma evolução da democracia. Então, as privatizações, por exemplo, não estariam em pauta, né, já que comprometem a soberania nacional. E apesar de ter perdido grande parte da sua influência política, a ideia de socialismo fabiano tem sido resgatada por certos grupos de direita no Brasil para criticar e acusar figuras ligadas principalmente ao PSDB de serem de esquerda e de estarem tramando uma revolução socialista no nosso país. Veja só. Socialistas fabianos, né, trabalhando com uma agenda de esquerda a retornar ao poder. Então você, conservador, você, pai, mãe de família, você que votou no Bolsonaro e está arrependidozinho porque ele fala essas coisas que ele fala, cuidado, então se prepara, tá? Você que tem filho pequeno, se prepara para a esquerda derrubar ele e voltar para o poder. E quando eu falo de PSDB, MDB, quando a gente fala de DEM, a gente fala de Centrão, a gente fala de esquerda. Pois é, eu não entendo também agora você jogando todo o lixo da direita, né? Dória, Witzel, Frota, Joyce Hasselmann, MBL para a esquerda, né? Porque eles estão fazendo isso com o Bolsonaro. A direita está dizendo que o Bolsonaro não é de direita, não representa a direita. Você falou que você é de direita, né? Eu me considero de direita. O Bolsonaro é o quê? Eu não acho que o Bolsonaro seja de direita. Na verdade, a gente tem que parar com essa confusão e de criar essa confusão. Até porque no interior isso fica irrelevante. A gente pode ter políticos bons que se candidatam pela esquerda e políticos ótimos que se candidatem pela direita. E também tem que ficar claro que a nível federal, o que define muito isso, esquerda ou direita, é a política, por exemplo, das privatizações, né, e dos investimentos em projetos sociais. Então vamos lá, continuando aí. Não são amadores não, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Cuidado para você roer a corda agora porque ele falou, o cara pode falar besteira, o cara é provocado o tempo todo pela mídia, é o tempo todo um repórter alfinetando o cara. Agora essas mortes que estão aumentando no Brasil, agora estão atribuindo a ele não relaxou nenhuma medida, até porque ele não tem essa competência, nenhuma medida municipal ou estadual foi relaxada porque o presidente mandou. Sem máscara, desceu a rampa e passou cerca de 1 hora em contato direto com os apoiadores. Na semana passada, o presidente fez um pronunciamento e pediu para que seus seguidores não fossem às ruas por causa do coronavírus. Temos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Agora, engraçado que enquanto estava em plena vigência dos decretos, as praias estavam cheias. As praças cheias. Na chegada, sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Pagode rufando, baile funk então rufando. E aí as pessoas cobrando da polícia no baile funk. Mas quando a polícia vai para Paraisópolis e sobe o morro para parar com o baile funk, a bala voa, aí é culpa da polícia. Poxa, Vaguinho, eu acho que a nossa polícia, ela tem tantos méritos, tantos trabalhos, né, honrosos, para serem citados, né, que a gente não pode usar como exemplo esses policiais que abordaram Paraisópolis. A imagem desse policial que já está rodando todo o Brasil, né, que o senhor disse que a corregedoria já tinha, eu não sei como é que eles já tinham, porque foi a própria pessoa que gravou que me passou e não tinha passado para ninguém. Não sei como essa imagem vazou antes. Mas veja só. Num determinado momento, a câmera fecha no rosto do policial que, ironicamente, tentou derrubar o deficiente físico. Porque tá em Paraisópolis é bandido. Porque tá num baile funk é bandido. Vamos separar as coisas. Da mesma maneira que é preciso ser separado policial bom de policial ruim, é preciso separar o jovem inocente dos bandidos que por lá habitam e dão as ordens. Então eu acho que esses policiais não são os melhores para a gente estar aqui, né, demonstrando o grande trabalho que a polícia tem de realmente estar coibindo festas, estar coibindo
agrupamento, aglomerações, né? Então, só uma dica, tá? Eu acho que a PM é bem melhor e bem maior do que isso. Em plena pandemia vai expor a força, os agentes de segurança para parar baile funk. Aí há o contágio, há o aumento que foi previsto pelos ministros, pela OMS, e eu estou satisfeito com o retardo disso, com o achatamento que a gente teve, né, que a previsão é muito pior. Aí agora é culpa do Bolsonaro. Mas e você que foi pra praia? E você que fez festinha na sua casa? E você que fez churrasco na sua casa? E mesmo com a recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas evitem aglomerações, o domingo teve algumas delas de apoio ao governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, ao contrário do que havia dito antes, fez várias postagens nas redes sociais em apoio aos protestos e saiu às ruas para interagir com seus apoiadores, mesmo com o risco de contaminação pelo coronavírus. Em Belo Horizonte, os apoiadores do presidente, em Belém, no Pará, no Rio de Janeiro, a caminhada na capital da Bahia, a maior cidade do país, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Vocês não estão entendendo, gente, esse vídeo aqui não é, eu não sou dono da verdade, vocês não estão entendendo que tudo que a mídia continua fazendo é manipular a sua cabecinha. Não tem remédio, não tem vacina. Então, lamentavelmente, as pessoas que não se isolarem até chegar a vacina, uma vez contraindo o vírus, vai ter uma chance grande de se complicar e até mesmo entrar em óbito. Se lamenta todas as mortes, já está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida. Também, é isso ou não? Bota Covid, em alguns casos, tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente. Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente. Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente. Então acho que a gente tem que prestar atenção exatamente onde está a manipulação dessa mídia. É manipular a sua cabecinha. É muito fácil você fazer merda e botar a culpa no presidente. Pô. Verdade. Porque ele fala do jeito que ele fala, ele tem aqueles rompantes dele. Mas ninguém para pesquisar as atitudes que o cara está tendo. Ninguém está vendo essa escolha agora do diretor-geral da Polícia Federal, como é que está assustando a esquerda, que o PSOL entrou com ação, o PDT entrou com ação, o senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendeu a posse do cara. Mas isso tem caminho. Por exemplo, ele acha que o ministro Alexandre abusou, por que ele não processa por crime de responsabilidade no Senado e pede impeachment? Está prevista essa possibilidade. Estão com medo de quê? Está com medinho? Aí quer comparar, pô. Não, Vaguinho, exatamente. Esses partidos entraram pedindo a suspensão dessas nomeações exatamente porque Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, tá? Não é a oposição que está falando, não é alguém que estava de fora do governo, alguém que estava dentro do governo, era o ministro da Justiça, né, dizendo que o presidente queria interferir na Polícia Federal para poder blindar os filhos. Né? Então não sou eu que estou dizendo isso. Era o ex-ministro, era o herói dos bolsonaristas. Então, você vai dizer agora que o que o Sérgio Moro diz não tem relevância? Vamos lá. Tá com medinho? Aí quer comparar a posse do Lula, quando ele ia ser ministro, para se eximir, para poder ganhar uma imunidade de ministro, para não ser condenado e julgado, investigado lá pela Lava Jato. Pô, olha a cabecinha. Então, Vaguinho, só um parêntese, tá? Esse áudio foi manipulado. Essa situação do áudio do Lula, né, sendo nomeado como ministro, né? Na verdade, esse áudio é extenso demais e não tem nada a ver com aquela edição que foi feita. Mas ele precisava fazer um espetáculo de pirotecnia. As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao Ministério Público, aos 2 delegados da Polícia Federal. Nos meus filhos, eles levaram os mesmos documentos que já tinham levado quando fizeram, sabe, a invasão na casa do meu filho. O único lugar que houve um pouco foram na casa do Paulo Camoto. Eu não conversei com o Paulo, foram na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal, sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então é isso, Dilma. Eu acho que foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles é de que tudo o que está acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que, portanto, sabe, ela perdura até hoje,
sabe? E dentro do palácio, quer dizer, é a tese dele. Sabe, é a tese dele. Então eles não precisam de explicação. Pô, olha a cabecinha, vamos botar a cabecinha. Se os filhos do Bolsonaro têm alguma coisa para responder, eles vão responder, a casa vai cair. Se eles têm alguma coisa, eles têm culpa no cartório, a casa vai cair uma hora ou outra. Flávio Bolsonaro não é nada sozinho. Eduardo Bolsonaro sozinho não é nada. Carlos Bolsonaro sozinho não é nada. Eles não representam nada. Eles são agentes do pai. Ele foi que ensinou esses filhos bandidos dele a roubar. Tinha irmão ganhando dinheiro sem trabalhar. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Bolsonaro roubava salário de funcionário fantasma do gabinete dele. Eu fui colega contemporâneo na legislatura 2006-2010. Quem achar que eu estou exagerando, entra no portal da transparência. E aí não é porque nós votamos no Bolsonaro, que nós somos de direita, que nós vamos querer encobrir isso. Até porque eu não participei da sacanagem com o cara. Então se o cara fez sacanagem, ele tem que responder sozinho, pô. Vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente. Tem gente de direita que votou no Bolsonaro pensando igualzinho à extrema esquerda. Tem gente pensando igual o cego, do PSOL e do PT. Não estou aqui ofendendo ninguém, é questão de ideologia, é questão de opinião. Aí vem no meu Face dizer, vocês são engraçados, né? Vocês são engraçados nada. Nossa Senhora! Eu nunca gostei da Globo, já não assisto o Globo, tenho 5, 6 anos. Tá? Eu não fiquei fazendo memezinho contra a Lula e contra a Dilma. Eu fiquei na minha, torci quando ela errou e pagou por isso, tá certo, é isso mesmo. Renan diz ainda que Dilma Rousseff não tem o apoio do Supremo, porque todos os ministros estariam contra ela. Ela está gripada, muito gripada. Aí ela disse, Renan, eu recebi aqui o Lewandowski, querendo conversar um pouco sobre uma saída para o Brasil, sobre as dificuldades, sobre a necessidade de conter o Supremo como guardião da Constituição. O Lewandowski só veio falar de aumento. Isso é uma coisa inacreditável. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, nas conversas ocorridas em março deste ano, Romero Jucá e Sérgio Machado falam que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga os dois. Sérgio Machado foi citado por delatores, como o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que disse em depoimento que recebeu R$500 mil em propina de Sérgio Machado. A Folha de São Paulo divulgou o áudio de partes da conversa gravada. Como é a política? Tem que resolver essa p***, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. Um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazer todo mundo e parava tudo. E aí delimitar onde está. Jucá, segundo a reportagem, orientou Machado a procurar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Sérgio Machado e Jucá falaram também da crise política e do impeachment de Dilma. Machado diz, Romero, então, eu acho a situação gravíssima. Jucá responde, eu só acho o seguinte, com Dilma não dá. Aquele pessoal que resistiu acordou e vai dar... Tem que ter um impeachment. E Jucá completa, tem que ter impeachment, não tem saída. Você sabe que eu não suporto o Lula, mas esse processo do Moro, ele é um processo forçado, porque ele é apenas indiciário, ele não tem provas. Mas o Moro tem uma maneira de agir curiosa. Eu, como observador político que sou, e como advogado criminal que sou, o que faz o Moro? Durante todo o tempo de processo contra o Lula, ele foi plantando na imprensa notinhas para ir vergastando a imagem do presidente Lula. Estou dizendo no processo do triplex, que ele deu sentença condenatória. E teve uma operação dele, inclusive, que ele determinou busca e apreensão do Lula, condução coercitiva do Lula sob vara. O Lula estava no aeroporto de Congonhas, ele parou o Brasil. E conduziu coercitivamente o Lula a depor. Outra foi ele ter vazado contra a Constituição, contra a segurança nacional, contra o sigilo do presidente da República. Ele vazou uma conversa do ex-presidente com a presidente Dilma, que foi uma violência legal e constitucional, para plantar contra o Lula a incompatibilidade na opinião pública. E se comprovar que o Bolsonaro errou, que o filho dele errou, que pague. Mas eu vou continuar sendo de direita.
Não, nada a ver, irmão. Vamos analisar o período em que a esquerda teve no poder agora, no governo do PT. Tá? Olha a nossa cidade, cara. A gente viveu essa época. A gente não tem que esquecer. Foi royalties. Os royalties que fizeram isso, não foi o governo do PT? Sim, claro que foram os royalties. Os royalties provinham da onde? Dos lucros da Petrobras. Em 2002, no início do governo do PT, a Petrobras lucrava anualmente 4,6 bilhões. Ao término do governo, antes de entrar o Temer, a Petrobras estava lucrando 26 bilhões. Gente, olha a diferença. E os nossos royalties eram porcentagens desses 26 bilhões. E grande parte dessa mão de obra nova, que ajudou a alavancar o crescimento da Petrobras para passar a lucrar de 4 para 26 bilhões, foram as escolas técnicas, muitas delas construídas nesse período, de 2002 a 2014. Até porque antes disso, de 1500 até o término do governo Fernando Henrique, haviam sido construídas somente 140 escolas técnicas pelo Brasil todo. E aí, nesse período de 2002 a 2014, foram construídas 214. Ou seja, foram construídas mais escolas técnicas do que em 1500 anos. Esse é o marxismo cultural que a esquerda promoveu no país. Mas que adiantou? Depois voltou por água abaixo, depois destruiu tudo. Não veio por água abaixo, não. Depois veio o golpe que a gente acabou de ver, que foi com o Supremo com tudo. Né? Porque os caras estavam sendo presos pela Lava Jato, que foi usada para prender o Lula sem provas. Para poder a direita voltar ao poder com essa pauta de privatizações. Agora você imagina se a Petrobras tivesse sido privatizada antes de 2002 pelo Fernando Henrique Cardoso, o que seria da nossa cidade? Para onde iriam esses 26 bilhões de lucros anuais, né? que alavancou projetos, construiu cidades, bancou Minha Casa Minha Vida? Então a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer o que a gente viveu, pelo amor de Deus. Isso não foi numa outra época que alguém está contando pra gente, a gente sabe, a gente tem dúvida, a gente viveu isso. Eu vou continuar combatendo essas agendas ridículas que a esquerda propõe de tornar esse país comunista, esse processo de comunista global, que não vem daqui, vem de longe. Vem de longe. Aqui vai ser só uma base operacional. Isso aí é por causa do desnobro, ser desenrugado, ficar em minhas peças. Aí eu fico assim em buraco para se trazer a verdade. Abre a cabeça. Eu tô falando agora com o pessoal da direita de família, que votou no Bolsonaro, que vota da direita. Tô falando só não tô falando para esquerdista, não. Isso aí, se quer ouvir, quer não ouvir, quer criticar, critica, fica livre. Agora, tô falando para você, que tá se deixando levar por manipulação da Globo e de outras formas de imprensa. Abre o olho, hein? Se cair, se prepara. Mais 20, 30 anos de esquerda no país. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu vou embora, eu meto o pé. Que figura, né? Mas então é isso. Espero que a gente esteja acreditar as coisas. Né? Aí, com um ano e meio aí sem corrupção, né? Não. Eu não tô nada pra gente conversar aqui. Beleza. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente vai ter outra entrevista, né? Se deixado, de repente, alternar o poder, enfim, a gente vai estar também debatendo, né, com esse outro lado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Então é isso, né? Tudo certinho? Obrigado aí, cara.